Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Gava Ribeiro e hoje apresentarei o trabalho chamado Revolução, uma revisão conceitual. Um projeto que eu fiz em conjunto com o professor Tiago de Vardim, tá certo? Então, para que eu possa introduzir o projeto, podemos dizer que o conceito de revolução ele passou por uma gama de mudanças semânticas ao longo da história. E esse estudo que nós fizemos, nós chamamos de história conceitual. Então, o objetivo geral assim do projeto é compreender quais são as várias formas de entender o processo revolucionário. Esse projeto em questão ele contou com uma bolsa de iniciação científica júnior, né, e que teve o apoio do CNPq e do Instituto Federal do Paraná. Quanto ao material e métodos, fizemos, em um primeiro momento, a leitura de uma profusão de artigos científicos e dicionários filosóficos, com o objetivo de preparar uma revisão conceitual. Essa revisão conceitual podemos dizer que ela é exploratória, porque nós queríamos nos aproximar com o tópico estudado, e fizemos também uma pesquisa bibliográfica que não se restringiu apenas à revisão conceitual, nós fizemos nas outras etapas também uma pesquisa bibliográfica. Depois, na segunda etapa, consideramos alguns aspectos do conceito em relação às suas variantes, e por fim, na terceira etapa, vimos algumas correntes epistemológicas, e aí eu cito a marxista e a conservadora como as principais. Quanto aos resultados, eu posso citar, por exemplo, que existem duas visões do conceito. Se você olha a história, tem duas visões principais que surgiram. A primeira, ali do século XVIII, seria a ideia de uma restauração ou regressão. O Hobbes, por exemplo, ele via o processo revolucionário como sendo uma mudança na forma de governo, e essa mudança ocorria da seguinte maneira. Você tinha, por exemplo, a monarquia, da monarquia você ia para a aristocracia, da aristocracia para a democracia e retornava o ciclo. Existia também o Elsner, ele via esse processo também de uma maneira cíclica, porém para ele, toda vez que ocorria essa mudança à forma de governo, você nunca retornava uma forma de governo da mesma forma como ela era antes. Então sempre tinha uma mudança nesse processo. Mas assim, a ideia que nós temos hoje em dia, ela só vai surgir com a Revolução Francesa, de fato. Então essa ideia de mudança numa ordem pré-existente, vem com a Revolução Francesa. Ali aquelas diferenciações que eu disse, então revolução é diferente de revolta popular, que é diferente também de golpe de Estado. Eu já trago essa diferenciação com um pouquinho mais de detalhes. E também nós vimos aquelas perspectivas valorativas do conceito. Aí nós percebemos que existe a visão marxista, ou aquela mais relacionada ali com o materialismo histórico, e uma visão conservadora. O que nós podemos concluir então? A revolução ela vai ser essa mudança aliciadora na ordem pré-estabelecida. Ela é uma mudança complexa, porque ela não está restrita a um único aspecto. Ela está relacionada com aspectos políticos, culturais, sociais, econômicos. Então ela é uma mudança de fato muito complexa. Enquanto que a rebelião vai ser um movimento popular, que vai estar restrito a algumas pautas. Então, desde que a elite e a classe política cedam, nós podemos então, é possível acalmar os ânimos, digamos assim. Enquanto que no golpe de Estado vai ser essa tomada de poder por meios não previstos. Então é uma tomada de poder em que se usa da violência, claro que numa intensidade muito menor do que na Revolução e muito pontual, apenas para você tomar o poder. E aí a mudança que o golpe de Estado promove, ela é muito pequena, porque está restrita à mudança dos integrantes do corpo político. Agora, sobre aquelas visões, aquelas perspectivas valorativas que eu disse, a marxista ela vai geralmente apoiar a ideia de você ter uma revolução, porque é só assim que você vai mudar a ordem social para eles, E aí eles citam exemplos de revoluções que para eles foram bem-sucedidas, como a Revolução Russa, a Revolução Chinesa ou até a Revolução Cubana, enquanto que os conservadores são contrários às revoluções desse tipo, porque para eles não pode ocorrer uma mudança na ordem social, na ordem cultural também. Então normalmente eles apoiam revoluções que são revoluções de cima para baixo, enquanto que os marxistas apoiam as de baixo para cima. Os conservadores, então, eles apoiam aquele tipo de revolução como a americana ou até a Revolução Gloriosa. Agora, quanto aos estudos que estamos desenvolvendo, nós temos um artigo que vai ser publicado na revista If Sofia exatamente sobre a história conceitual. Outro artigo nós estamos produzindo que é sobre uma metateoria das teorias das revoluções, então nós vamos analisar quais são as várias formas de você entender a revolução, as várias teorias que surgiram, e nós temos 3 gerações que nós detalharemos nesses artigos, as 3 gerações de teorias, e por fim, é possível que tenhamos ainda mais um artigo, um artigo que vai trazer a análise do livro de ouro das revoluções, que é um best-seller, Então essas são as referências utilizadas para a produção desses slides. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau!